está em discussão o projeto de lei, que é o item número 5 do Senado, número 25, de 2015, terminativo. Altera a Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, e a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para instituir o sistema eleitoral majoritário nas eleições para as câmaras municipais nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Autoria: senador José Serra. Relatoria: senador Eunício Oliveira. Relatório pela aprovação do projeto com uma emenda que apresenta. Observação: em 15 de abril de 2015, a presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Votação nominal. Consulto os senhores senadores e as senhoras senadoras sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Sim, senhor presidente, eu tenho um voto em separado. Senador Humberto Costa. Eu tenho um voto em separado. Voto para manifestar o seu voto em separado. Sobre o... Não sei. Eu lembro que eu discuti o assunto. Bem, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, para maior celeridade dos nossos trabalhos, manifesto minha adesão à primeira parte do relatório do senador Eunício Oliveira, da qual constam a descrição detalhada da proposição. Presidente, é melhor ele terminar. Melhor esperar. Meu senador, tudo igual, e sexta estamos juntos. Lá no evento que eu estou sendo homenageado. É sexta, que o Napoleão é palestrante. Há um orador na tribuna. Por favor, sem querer inibir a euforia de alguns senadores, eu quero dizer que há um orador na tribuna fazendo uma proposta de voto em separado. Melhor teria suspender por 5 minutos para os cumprimentos. O orador já está na tribuna, não tem como suspender a sessão. Bom, aí quem decide é o presidente com o plenário. Outra vez eu diria, sem querer inibir a euforia generalizada aqui, eu queria lembrar que há matérias importantes em votação, inclusive com orador na tribuna. Peço aos presentes que guardem o devido silêncio no sentido de ouvirmos, com o respeito necessário, a manifestação dos nossos colegas. O senador Humberto Costa está com a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, para maior celeridade dos nossos trabalhos, manifesto aqui minha adesão à primeira parte do relatório do senador Eunício Oliveira, da qual constam a descrição detalhada da proposição, da justificação, bem como o registro da ausência de emendas no prazo regimental. Acrescento tão somente que, uma vez lido o relatório, a presidência concedeu vista coletiva sobre a matéria nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Análise. Senhor presidente, o ponto central do questionamento que trago aqui é se o Congresso Nacional pode estabelecer, por lei, um sistema eleitoral municipal diferente daquele previsto no artigo 45 da Constituição Federal. Com todo o respeito que tenho pelos senadores e senadoras que pensam de forma diferente, entendo que não. O Congresso Nacional, ao criar um sistema eleitoral municipal majoritário por lei ordinária, estaria violando o princípio da representação proporcional da nossa Constituição. Para fundamentar meu raciocínio, inicialmente trago as palavras do professor José Afonso da Silva, um dos especialistas mais respeitados da nossa tradição constitucional.
Segundo José Afonso, a Constituição acolheu o sistema proporcional para a eleição de deputados federais, artigo 45, o que significa a adoção de um princípio que se estende às eleições para as Assembleias Legislativas dos Estados e para as câmaras de vereadores, câmaras municipais, fecha aspas. Ou seja, o artigo 45 da Constituição não fixou apenas uma regra de representação federal. Ele, na verdade, estabeleceu um princípio sensível da organização política da nossa República e, como o artigo 29 do texto constitucional diz que a organização política dos municípios deve obedecer os princípios estabelecidos na Constituição Federal, por simetria, não há como fixar um sistema eleitoral municipal diferente daquele previsto no artigo 45. A obediência a essa simetria é tão importante no nosso texto constitucional que o artigo 34, inciso 7, dispõe que a violação dos princípios constitucionais inerentes ao sistema representativo nacional por parte de entes estaduais é causa suficiente para intervenção federal. No curso de Direito Constitucional do professor Gilmar Mendes, há também um trecho bastante interessante para discussão nesta comissão. Diz o texto que, abre aspas, a Constituição brasileira definiu que as eleições dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos vereadores efetivar-se-ão pelo critério proporcional. Artigos 27, parágrafo 1º e 45. Fecha aspas. É importante destacar que, para os autores, é a Constituição que define o modelo eleitoral municipal e não a lei ordinária. Um pouco mais à frente, o mesmo texto... Senhor presidente, garanta aí a minha palavra, por favor. Um pouco mais à frente, o mesmo texto sentencia: a eleição dos vereadores segue o modelo proporcional com base na tradição constitucional. Portanto, senhor presidente, a leitura que faço é no sentido de haver fortes razões e argumentos para dizer que o projeto de lei não é compatível com o texto constitucional. Em tese, ele viola o princípio da representação proporcional presente no artigo 45 da Constituição Federal, que é perfeitamente aplicável às eleições legislativas municipais, salvo melhor juízo desta comissão. Todos concordamos que o artigo 29 da Constituição não tratou do tema adequadamente. Ao contrário da União e dos Estados, o Constituinte originário não se preocupou em dizer expressamente qual o sistema eleitoral vigente nas eleições para vereadores. Diante disso, tive o cuidado de pesquisar as origens do nosso texto constitucional de 1988 e não encontrei uma só palavra sobre o tema. O substitutivo da Comissão de Sistematização ao projeto de Constituição de 26 de agosto de 1987 já trazia uma redação muito próxima da que está estampada no exemplar aprovado em 5 de outubro de 88. Nesse intervalo de tempo, foram apreciados pelo menos 5 outros textos de projetos de Constituição, sem que o sistema de eleição de vereadores fosse diretamente abordado pela Assembleia Nacional. Entendo que essa despreocupação, ou melhor, essa omissão, está fundada num pensamento já citado nesse voto, de que a adoção do sistema proporcional nas eleições para vereadores tem forte tradição constitucional na história brasileira e, por isso, não precisaria constar expressamente no texto da Constituição. Mas, como não é possível supor a intenção do Constituinte originário, temos de nos valer das regras de interpretação disponíveis para analisar o caso. Nesse sentido, a omissão de uma regra expressa no artigo 29 sobre a eleição de vereadores é rapidamente suprida pela aplicação do princípio constitucional presente no artigo 45 da Constituição. E não poderia ser diferente, tendo em vista que deve haver simetria na organização político-eleitoral da nossa federação. Essa sistemática não está imune a mudanças, mas por segurança e cautela, a matéria deveria ser tratada por meio de proposta de emenda constitucional. Quero agregar ainda, como parte do meu voto em separado, o entendimento
de que, em verdade, com a adoção do voto distrital em nível municipal, nós estaremos dando um passo perigoso, no sentido de, principalmente em municípios de maior número de eleitores e nas capitais brasileiras, do risco de eliminarmos de forma absolutamente clara o princípio da representação das minorias. Todos nós sabemos que a consequência da divisão desses municípios em distritos é que nós vamos avançar para um sistema provavelmente bipolarizado e onde aquelas minorias que defendam interesses os mais diversos, desde categorias profissionais, passando por diversidade de gênero, passando pelos interesses vários, nós vamos ter, sem dúvida, a impossibilidade de que essas câmaras venham a refletir, de fato, essa diversidade que é própria da sociedade. Por outro lado, só para concluir, eu entendo também que a adoção desse modelo tende a tornar, nesses municípios, para os candidatos, as eleições muito mais caras, apesar do objetivo ser o oposto, porque nós vamos ter em cada distrito eleições majoritárias, onde boa parte dos eleitores deixarão de ter os seus votos aproveitados, havendo uma diminuição, sem dúvida, da minoria. Eu fiz aqui, na semana passada, uma proposição que era de nós podermos discutir a questão do voto proporcional, o voto distrital misto, pela via de uma emenda constitucional, a não ser que haja um entendimento diferente aqui nessa comissão, e que eu volto a fazer esse pedido no sentido de que nós possamos, entendo a premência do senador José Serra por conta dos prazos eleitorais para o ano que vem, mas acho que isso exigiria um debate mais profundo, uma discussão bem mais aprofundada do que é que nós estamos tratando agora. Portanto, pelo exposto, meu voto é no sentido de rejeitar o projeto de lei do Senado número 25 de 2015, por violação ao artigo 45 do texto constitucional. Obrigado. Senhor presidente. Como relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho muito respeito pelo líder Humberto Costa, mas ele mesmo, embora todos nós saibamos aqui pelo regimento da Casa, que o voto do relator tem preferência em relação ao voto em separado. Portanto, como eu sei que nós vamos votar primeiro o voto da nossa autoria, já pedindo o apoio aos demais senadores e senadoras aqui presentes, eu quero apenas, senhor presidente, contra-argumentar e reafirmar todos os argumentos apresentados quando apresentamos aqui o voto, a essa matéria do senador, de propositura do senador José Serra, dizer que o próprio senador Humberto Costa diz que, diante disso, ele teve o cuidado de pesquisar as origens do nosso texto constitucional de 88 e não encontrou uma só palavra sobre o tema. Se nem sequer houve debate naquela época, de 1988, que acho que Vossa Excelência, inclusive, era constituinte, se nem debate houve nesse tema, como é que essa matéria pode ser uma matéria constitucional se ela não está inserida na Constituição brasileira e nem está inserida na Constituição e nem sequer foi debatida quando os constituintes, que eu não tive o privilégio de ser um deles, em 1988, debateram essa matéria de legislação proporcional e de eleitoral. Portanto, senhor presidente, na própria conclusão do voto em separado, do senador Humberto Costa, ele diz, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar o projeto de lei do Senado de número 25 de 2015, por violação ao artigo 45 da Constituição. Ora, senhor presidente, se essa matéria não é constitucional, ela não pode ser alterada por PEC. Se essa matéria sequer foi discutida em 1988, como afirma o próprio senador Humberto Costa no seu voto em separado, ela não há que haver de ser considerada. Portanto, eu não quero me alongar, essa matéria já foi debatida aqui na comissão, Vossa Excelência agora recuperado e fortalecido pelas energias dos paraibanos e
da própria Fortaleza, que é Vossa Excelência, senta agora como presidente novamente dessa mesa para dirigir os trabalhos. Então, não há outra coisa a não ser colocarmos essa matéria em votação. Eu aproveito para convidar, né, os senadores do PMDB e do Bloco e os demais senadores que compõem essa comissão, para que a gente faça aqui uma votação a mais democrática possível, mostrando que é necessário. O Congresso Nacional está devendo, senhor presidente. Nós não podemos ir para as eleições de 2016 com essa mesma legislação, com esse mesmo tipo de financiamento público, de financiamento de campanha. Nós não podemos ir com essa mesma possibilidade de coligações proporcionais que essa Casa já votou e encaminhou para a Câmara dos Deputados, senhor presidente, sob pena da população brasileira ficar cada vez mais distante dessa Casa, que nós não queremos, e nós não queremos isso. Portanto, eu quero aproveitar esse momento, agradecer a todos os senadores e senadoras, porque eu acho que esse é um passo importante que nós estamos dando para a reforma política tão desejada, tão almejada, e só quem não viu, só quem não percebeu o movimento das ruas, só quem não quer, né, só quem não quer ouvir, né, o clamor das ruas é que pode votar matéria contrária a uma reforma política essencial e necessária. Repito, senhor presidente, concluindo, que nós não podemos ir para as eleições de 2016 com essa mesma legislação eleitoral, com esse mesmo tipo de financiamento público de campanha, sob pena da gente estar deixando de cumprir com a nossa obrigação. Portanto, eu peço aos demais senadores e senadoras o voto favorável ao nosso parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Matéria continua em discussão e está inscrito o senador Roberto Rocha. Senhor presidente, senhores senadores, eu quero registrar que o projeto do senador Zé Serra traz realmente um assunto muito interessante e oportuno. De fato, como disse o senador Eunício, não pode ficar como está. O que é alegado aqui é a questão da constitucionalidade e da aplicabilidade. No que diz respeito à constitucionalidade, alegado pelo senador Humberto, eu confesso que estou convencido de que não há nenhuma dificuldade de se votar essa alteração mudando o Código Eleitoral e não a Constituição Federal. Isso está muito claro no texto constitucional. No entanto, transformar esses municípios que têm segundo turno em uma eleição majoritária, me vem assim algumas preocupações que eu quero aproveitar a oportunidade para pedir ao relator e ao autor que possam esclarecer. As regiões metropolitanas são regiões conurbadas. A gente não sabe onde começa um e termina o outro. Muitas vezes uma rua separa. Há um tempo atrás, quando eram criados esses municípios, se fazia com base no olhômetro. Não tinha equipamento suficiente. Hoje não, tem GPS, é fácil de você delimitar ali o município do outro. Eu fico me perguntando, senador Serra, e Vossa Excelência pode tirar essa dúvida, como é que fica, por exemplo, um vereador que não é de clientela, uma vez que a gente sabe que a maioria dos municípios hoje caminha para que os vereadores sejam de clientela, não sejam da cidade. E isso faz com que qualquer que seja o eleito, no final termina mudando para o partido do governo para poder alimentar a sua clientela. De um lado até compreensível. Mas o vereador que é da cidade, o vereador que é de opinião, eleito pela opinião da média da cidade, como é que ele seria candidato? Eu fico assim me perguntando, São Luís, no Maranhão é o único caso em que teria, no caso, condição de aplicar essa nova regra. Só tem um caso de município com 2 turnos. São 31 vagas. 31 vagas, são 31 vereadores. São Luís do Maranhão. É uma área conurbada. Para você ter ideia, para Vossa Excelência ter ideia, o terceiro maior município do Estado é o município da Ilha, encostado de São Luís. Se você for lá na sede do município, não parece que é um município grande. Porque, na realidade, na prática, é São Luís. O senador Lobão sabe muito bem do que estou falando. 31 distritos. Aí um vereador, aquele que é da cidade, um vereador eleito pela média da opinião das pessoas da classe média. Como é que ele é candidato? Ele vai escolher um distrito? Aí fica para o TRE decidir qual que são a definição
espacial daquele distrito. O TRE vai definir quais são os locais em que serão feitos as eleições nos distritos. Cada partido, eu imagino que seja o diretório municipal, vai indicar um candidato a vereador por distrito e um suplente. Então eu fico assim me perguntando se não era o caso, apesar da exiguidade do tempo. Eu estou com uma emenda prontinha aqui para apresentar, mas eu não estou convencido de que devo fazê-lo pela questão do tempo, porque eu poderia fazer até para suscitar uma provocação, uma discussão. Meu pensamento inicial era até excluir os municípios de região metropolitana. E fiz os cálculos para saber quanto que isso ia dar. Eu tenho aqui todos os cálculos. Por exemplo, São Paulo... Tem mais emenda? Qual é a pergunta, senador? Mas por que não pode fazer emenda? Está em discussão? Então, São Paulo, por exemplo, 5 municípios seriam excluídos. Rio de Janeiro, 3. Pernambuco, 2. Goiás, 1. Ceará, 1. E nos demais estados, 8. Aí sem incluir as capitais, claro. Incluindo as capitais, são mais 27 municípios que seriam excluídos. Mas isso pode prejudicar muito, mutilar muito o projeto. Eu estou só colocando aqui uma questão. Talvez fosse o caso, não sei, de se implantar neste próximo passo, e eu quero muito que em 2016 a gente já possa ter uma experiência nova no Brasil. E eu acho que essa experiência deve realmente ser nesses municípios maiores. Eu não sei se seria o caso, senador Serra, de nós termos assim, no primeiro momento, nesse primeiro passo, um distrital misto. Uma metade seria eleito por distritos e uma metade seria eleito pela lista dos partidos. Eu quero colocar essa discussão para saber se isso é possível a gente aproveitar e tirar um pouco o calor do debate, porque me parece que o que está gerando calor aqui, o projeto de Vossa Excelência traz muita luz para o debate da reforma política, é preciso admitir, mas também tem calor. Como é que dissipa o calor? Eu pensei em excluir as regiões metropolitanas, mas eu acho que mutila demais. Então, talvez fosse o caso de fazer o distrital misto. É mais ou menos como se a gente fizesse o voto distrital em 3 etapas, por partes, fazendo do boi bife. Ou seja, começa com o distritão, na regra geral, que é a regra proposta pelo partido de Vossa Excelência. Em seguida, o distrital misto e, por último, o distrital puro. O distritão provoca algumas polêmicas, né? De maneira que eu quero aqui deixar essa reflexão para ouvir mais a opinião, sobretudo do autor e do relator. Só vai na Serra. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Eu queria reforçar um pouquinho a linha que o senador Roberto Rocha adotou aqui. Primeiro, queria parabenizar o senador José Serra por apresentar esse projeto e ter também Peço licença, senadora Gleisi Hoffmann. Eu me equivoquei aqui. Quem usa óculos nunca deve tirar o óculos da cara, né? E prejudiquei aqui o senador Antônio Carlos Valadares, que estava inscrito antes de Vossa Excelência. A favor da senadora, eu gostaria de falar depois. Declino de falar agora. Parabéns. Agradeço pela gentileza. Agradeço também. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senador Valadares. Primeiro, queria aqui cumprimentar o senador José Serra por apresentar esse projeto e também o senador Eunício por estarem preocupados com o prazo. Eu também, de fato, acho que nós não podemos mais ir para uma eleição, que é de 2016, com as mesmas regras em tudo no sistema eleitoral, principalmente em relação ao sistema de eleição. Então, há um mérito muito grande aí de nós tentarmos, para 2016, ter uma mudança e responder ao eleitorado que quer essa mudança. Agora, tenho a preocupação com 2 pontos. Acho que o senador Humberto Costa levantou
é importante para que a gente tenha segurança de nós não sofrermos uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao projeto que nós possamos aprovar aqui. Se nós tivermos certeza disso, tudo bem. Se a CCJ tem certeza, se os argumentos que Vossa Excelência expôs, senador Eunício, são suficientes, eu acho que a gente pode passar sobre essas preocupações. Agora, é importante o senador Humberto colocar, porque, de fato, acho que a gente não pode correr esse risco. E, em segundo momento, eu acho que o que o senador Roberto Rocha falou, e eu conversei um pouquinho também com o senador José Serra, nós poderíamos fazer dessa eleição de 2016 uma experiência do voto distrital misto, né? Uma experiência nova. Para nós é muito difícil, senador Eunício, aprovar o voto distrital puro. Aliás, a posição do nosso partido, do PT, é o voto em lista. E eu sei que também é uma posição difícil. Eu acho que nós temos que caminhar para uma harmonização disso. Se não dá para ser só o voto em lista fechada, não dá para ser também só o voto distrital, por que a gente não pode propor um voto distrital misto? E não precisa nem ser a lista fechada, podemos discutir isso na sequência. Eu sei que tem a questão do prazo. Eu queria consultar o senador Eunício e o senador José Serra, se nós não poderíamos ter um acordo aqui de abrir essa discussão na Câmara dos Deputados. Ou seja, mas não é um acordo de lá discute de qualquer forma, porque senão seria uma coisa muito fácil para nós, né? Deixa lá que a Câmara discute. Eu quero saber se os líderes, e Vossa Excelência presidente de um partido, nós poderíamos, por exemplo, ter, dentro dessa proposta que o senador Roberto Rocha fez, de ter um acordo entre nós, de abrir a discussão na Câmara, dizendo que a gente concordaria em fazer uma alteração para o distrital misto e ter uma experiência em 2016 diferente da que nós temos na legislação. Eu acho que se nós tirarmos isso, a gente poderia até aprovar hoje com esse acordo entre nós, e eu não tenho dúvidas que nós demonstraríamos um avanço grande em relação a essa matéria. Senador presidente, me permite? Com a palavra o senador Eunício, como relator. Eu concordo. Para esclarecimento. Eu concordo, né, com a preocupação do senador Roberto e Rocha, e também com a preocupação da senadora Gleice. Eu acho que, se todos estiverem de acordo, inclusive o autor do projeto, eu não tenho nenhuma objeção à discussão do voto distrital misto, né? Em relação à preocupação do senador Roberto, eu acho que é válido, mas concluo dizendo que isso pode haver um aperfeiçoamento, porque nós não vamos ter aqui um consenso daquilo que todos nós, diferentemente, pensamos e temos experiências vividas no processo eleitoral. Eu concordo com a senadora Gleice e não tenho nenhuma objeção de fazer gestões na Câmara de Deputados para que esse projeto, depois de debatido, ele possa ser aperfeiçoado. E eu acho até que o senador José Serra traz à discussão essa matéria, que é extremamente importante para que a gente, até em forma de laboratório, né, façamos as eleições já de 2016, já que coincidência de mandatos, extinção da reeleição, eu, por convicção, sou contra a reeleição, Então, mas não é o caso aqui. O caso aqui é o compromisso, me comprometo com Vossa Excelência, de a gente andar com esse projeto, fazer uma discussão até mais ampla, que ele vai direto para a Câmara de Deputados, já que ele é terminativo aqui nessa comissão, para que a gente não atrase matérias que possam ser incluídas, inclusive, nessa semana que a Câmara de Deputados está prometendo, de fazer um mutirão de aprovar todas as discussões em relação à reforma política que nós tanto desejamos fazer aqui no Congresso e a sociedade espera que façamos. Vossa Excelência não teria problema nenhum em comprometer-se nessa discussão do voto distrital misto? Nenhum não problema. Tem posição fechada, né, do não, PMDB não tem posição sobre fechada. Porque eu acho que isso seria importante e a gente poderia pelo contrário, eu sou até a favor da proposta de Vossa Excelência. Ah, que bom. Com a palavra o senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, eu acho que toda a discussão gera a luz, nasce a luz, né? Então, eu acho que o debate em torno de uma questão como essa, quando estamos falando de reforma política no Congresso Nacional, é importante.
Por isso que o senador José Serra, em boa hora, trouxe essa matéria à discussão. Na verdade, nos municípios, uma grande parte dos vereadores já é eleita por esse sistema. Uma vez que em povoados, em determinados bairros, as lideranças que mais prestam atenção aos interesses dessas comunidades é que se elegem a vereador. Eu posso citar, por exemplo, Aracaju. Já temos, na prática, alguns distritos escolhidos pela própria população, que elegem vereadores que estão mais harmonizados com os anseios de cada comunidade representada por diversos bairros. De fato, como disse o senador Humberto Costa, a nossa Constituição é totalmente ausente com respeito ao modo como devem ser eleitos os vereadores, qual o modelo a ser aplicado. No entanto, para deputado estadual, no artigo 27, diz que, no parágrafo 1º, será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral. Com relação a deputado federal, o que é que diz a nossa Constituição? Primeiro, no artigo 34, no inciso 7º, que assegura a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático. E, mais lá na frente, no artigo 45, sobre a eleição dos deputados federais. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Já com relação aos municípios, no artigo 29, a regra para tudo. A regra, por exemplo, sobre a composição de cada Câmara, de acordo com o número de habitantes. O menor número é de 9 vereadores para até 15 mil habitantes, não é? E assim por diante. Fala sobre subsídio de prefeito, de vereador, não é? Estabelece as despesas do Poder Legislativo Municipal, enfim, entra em regras minuciosas sobre os municípios, mas não fala da eleição dos vereadores. Apenas diz que a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Portanto, cabe razão ao senador Humberto quando diz que não há nenhuma referência sobre o sistema a ser aplicado nos municípios. E cabe razão ao senador José Serra quando estabelece um modelo, já que há uma omissão na nossa Constituição Federal. Eu sou favorável, por exemplo, votei na comissão especial que foi constituída, como vota também a senadora Gleice Hoffmann, também como votou o senador Humberto Costa, e também o senador Pimentel, naquela comissão especial. Isto é, eu sou favorável ao voto em lista fechada para o fortalecimento dos partidos políticos. Mas não vejo mal nenhum em a gente aprovar esta matéria aqui, na Comissão de Justiça, e como disse o senador Eunício Oliveira, ela vai percorrer um longo caminho, vai para a Câmara dos Deputados, e quem sabe lá ela poderá ser aperfeiçoada, poderá ser melhorada, e até o voto em lista fechada deverá também ser apreciado. Lógico que eu acho muito difícil de ser aprovado o voto em lista fechada, que seria o melhor para o nosso país. No entretanto, acho que essa é uma saída lógica para um debate que vai se estabelecer ainda muito longo no Senado. Voto favorável, portanto, ao relatório do senador Eunício Oliveira e à proposta do senador José Serra. Senhor presidente, pela ordem.
Como tive uma pergunta direta do nosso senador Roberto Rocha, e na maior brevidade possível, porque eu estou preocupado com o quórum, já invadimos a hora do almoço, eu queria dizer o seguinte: ele aponta uma questão interessante das regiões urbanas, da conurbação urbana. Mas aí, senador, o projeto, ele ajuda a combater o mal que Vossa Excelência aponta. Por exemplo, Carapicuíba é uma cidade dormitório de Osasco. O distrital em Carapicuíba, para vereadores, vai reforçar a consciência de pertencer a um outro município, a um município diferente, que tem os seus problemas, as suas questões na área da educação, da saúde e tudo mais. Então, na verdade, fortalece a comunidade local, ao invés do efeito oposto. Mais ainda, é meio indefinido o que é São Paulo e o que não é São Paulo. Por exemplo, Barueri é um município sede de outros dormitórios e é um município também da Grande São Paulo. Entende? É muito difícil de saber, a priori, por onde vai a movimentação de força de trabalho no cotidiano. Mas, em qualquer hipótese, o projeto reforça a cidadania local, que é a grande preocupação de Vossa Excelência, a meu ver, bastante pertinente. Queria, me permite, senhor presidente, apenas fazer essa intervenção breve, justamente pela preocupação quanto ao nosso quórum aqui. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, eu vou resumir o debate, já que nós estamos avançados da hora. Qualquer projeto que seja colocado aqui, nós teremos aí uma lista de críticas, seja lista, seja proporcional, seja puro, seja misto, enfim, a matéria que não tem consenso, nós entendemos que pelo menos nós precisamos de ter a coragem de alterar alguma coisa. Não é possível mais ficarmos com esse sistema atual, que todos nós já diagnosticamos a sua total incapacidade de atender a demanda da população. Como tal, senhor presidente, ninguém aqui é dono da verdade, nós vamos experimentar um novo sistema, é isso que nós precisamos de fazer, e é uma iniciativa que nós temos que aplaudir do senador Serra e iniciarmos, sim, com a aprovação desse projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça e esperando que na Câmara dos Deputados tenha continuidade e que possamos, num curto espaço de tempo, já fazer com que as eleições de 2016 já possam ser por um outro sistema eleitoral que sirva até como referência para nós podermos ter um comparativo daquilo que nós temos hoje, que tanto tem causado críticas e desânimo da população brasileira. Meu parecer é favorável, senhor presidente. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia. Senhor presidente, de maneira muito rápida, tão somente a crescer sob o ponto de vista formal, e tendo ouvido com atenção o voto separado do senador Humberto Costa, a quem também igualmente respeito muito, mas que o princípio da cláusula pétrea constitucional é a forma federativa e não a simetria. Ou seja, nós do Brasil adotamos na Constituição a autonomia de estados e municípios. Aquilo que não está expressamente consagrado na Constituição poderá ser feito de modo distinto pelos estados e municípios. Portanto, essa autonomia, na razão da omissão do texto em relação à questão das câmaras municipais, não nos leva a uma simetria do processo eleitoral. Ao contrário, nós temos de prestigiar a federação, que significa circunstâncias locais e regionais com as autonomias devidas. Portanto, não me parece que haja qualquer mácula de inconsolidade no projeto, aliás, como muito bem colocou o nosso relator. Portanto, é tão somente mais um argumento sob o ponto de vista formal, já que, com referência ao conteúdo do projeto em si, já nos manifestamos favoravelmente. Muito obrigado. Senhor presidente, a palavra é muito rápida. Senador Zé Desde quando se começou palavra. a discutir essa matéria, que eu disse, essa proposta do senador Serra, na verdade, é o embrião da eleição majoritária de voto proporcional, de quem hoje é eleito pelo voto proporcional. Porque, na verdade, você vai iniciar uma discussão ou uma postura nova de eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais, pelo voto majoritário. Nós aprovamos no Senado já, e vai para a Câmara, o fim das coligações proporcional. Para nós, para o Senado, isso é tranquilo, porque todos nós somos eleitos pelo voto majoritário. Na Câmara vai se estabelecer um longo e sedimentado debate. Lá é onde está posta a Comissão da Reforma Política. Essa matéria precisa ser aprovada para provocar o debate, para mudar, porque como está, não dá. Como está, não dá. Há muito mais erros do que acertos.
muito mais erros do que acertos. E essa contribuição do senador Serra, que pode vingar e pode não vingar, ela vai significar o elemento que vai despertar, junto com o fim das coligações proporcional, uma postura nova no plano eleitoral, que vai se processar, não tem nenhuma dúvida, no âmbito da Câmara de Deputados, que está debruçada na Comissão de Reforma Política sobre a abordagem dos temas mais importantes. Por essa razão é que eu acho que nós temos a obrigação de aprovar esta matéria como elemento de provocação de mudança. Elemento de provocação de mudança de um sistema que já deu o que tinha que dar. Não havendo mais oradores, passa-se a votação. Senhor presidente, em um segundo. Senador Marcelo Crivella, com a palavra. Com todas as honras e homenagens do coração que eu faço ao senador Serra, eu tenho dúvidas, eu não posso votar favoravelmente, porque tem os fundamentos da República. E os fundamentos da República, eles falam de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, mas falam de pluralismo político. E eu tenho, senhor presidente, dúvida se nós não vamos iniciar aqui um processo que vai mexer com o pluralismo político e nós vamos para o bipartidarismo. Mas quero deixar consignado minhas homenagens ao senador Serra, que traz a essa comissão um assunto importante e com um projeto muito bem elaborado. Obrigado, presidente. Presidente, apenas para... Com a palavra o senador Antônio Carlos Valadares. Divergir do meu amigo... Se bem que já tinha sido encerrada a votação, mas a gente reabre, né? Que pluralismo... Aqui, o senador por Minas Gerais, que Vossa Excelência disse que era do Ceará, mas reconheceu que é um grande parlamentar, estava me dizendo aqui, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, existe o voto digital, na Alemanha, e nem por isso nesse país não deixa de existir o pluralismo partidário político. Por isso, eu acho que essa argumentação em relação ao Brasil não tem sentido, porque todos os partidos poderão apresentar candidatos nos diversos distritos que foram instituídos pela Justiça Eleitoral. Não vou pedir a tréplica, porque nós vamos morrer de fome aqui, senhor presidente. Vamos votar, presidente. Eu acho que fica para depois do almoço. Eu acho que a mesa já foi tolerante demais, permitiu. Vamos agora iniciar a votação. O projeto, ressalvada as emendas, ou a emenda. Trata-se de matéria terminativa, votação nominal. Quem vota com o relator, vota sim. Vamos à chamada. Presidente. Senadora Gleice Hoffmann. Só para esclarecimento, senhor presidente. Nós vamos votar primeiramente o projeto original do senador Serra. É isso. Ressalvada a emenda. Ressalvada a emenda. Tudo bem. Então, quem vota favorável... Então, nós votamos sim ao projeto. A emenda de relator. Ressalvada a emenda de relator. A emenda é a segunda votação. A emenda de relator. Em que Vossa Excelência prevê o programa de rádio e televisão em todos os distritos. Isso. Senador Caiado. Só para incorporar isso. Senador Caiado, nós vamos votar o projeto ressalvadas as emendas. Quer dizer, a votação não mata a emenda. A emenda será posteriormente votada também. Perfeito. O original. Como vota a senadora Gleice Hoffmann? Senhor presidente, gostaria de estar votando aqui o distrital misto, como disse anteriormente, e também espero que essa discussão se faça na Câmara. E sei da importância que tem essa matéria para a gente encaminhar e ter tempo de discussão para as eleições em 2016. Então, mesmo votando de forma diferente do líder e coordenador da minha bancada, a quem eu peço desculpas, eu queria votar sim, para que essa demonstrando a boa vontade dessa casa em fazer as mudanças. Mas queria
contar muito com o apoio do senador Eunício de Oliveira na Câmara para que a gente faça a discussão para que não seja o distrital puro, assim como gostaria também de contar com o senador José Serra, como nós já conversamos sobre isso, para que não tenha uma posição fechada do PSDB em relação a esse processo. Portanto, sob essas condições, eu voto sim. Senhor presidente, registrado o voto sim da senadora Gleice. Senhor presidente, com as devidas explicações que também serão anotadas. Senhor presidente, pela ordem, só ter o apoio da senadora Gleisi Hoffmann. Com a palavra o senador José Serra. Só ter o apoio da senadora Gleisi Hoffmann e outro dia da senadora Simone Tebet, já para mim já me preencheu nessa batalha. É um prêmio extra. Como vota o senador José Pimentel? Senhor presidente, eu vou acompanhar o nosso líder, Humberto Costa, portanto, voto não, acompanhando o voto em separado. Como vota o senador Humberto Costa? Voto não. Estava aqui. Como vota o senador Benedito Lira? Que não seja distrital majoritário. Que a gente sim. Como vota o relator Eunício de Oliveira? Sim. Como vota o senador Edson Lobão? Sim. Como vota o senador Romero Jucá? Voto sim, senhor presidente, louvando o projeto para que possa se ampliar a discussão de um novo modelo político e partidário para o Brasil. Como vota a senadora Simone Tebet? Senhor presidente, eu já havia me manifestado a respeito, inclusive em relação à constitucionalidade desse projeto, uma vez que a Constituição Federal é omissa em relação à eleição municipal, mas já que o projeto é em caráter terminativo, eu quero também deixar aqui minha posição em relação ao mérito. Voto sim, porque acho que esse projeto vai ao encontro do anseio das ruas. Ele diminui gastos, consequentemente, ele ajuda a diminuir a corrupção e ele aproxima o eleitor do cidadão votado, do eleito. Portanto, o nosso voto é favorável ao projeto. Como vota o senador José Agripino? Vou votar agora. Sim. Um minuto, fica aí, por favor. Como vota o senador Ronaldo Caiado? Voto sim, presidente. Sim. Como vota o senador José Serra? Sim. Como vota o senador Antônio Anastasia? Sim, presidente. Como vota o senador Antônio Carlos Valadares? Eu voto sim. Vota sim. Roberto Rocha? Senhor presidente, meu voto é sim, mas eu quero registrar aqui que esse projeto do senador Zé Serra, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, ele vai alcançar apenas 92 municípios. Portanto, o impacto é positivo. Como vota o senador Marcelo Crivella? Não, presidente. Como vota o senador Álvaro Dias? Eu voto sim, presidente. Como vota o senador José Medeiros? Está presente? Voto sim, senhor presidente. Sim. Como vota o senador Blairo Maggi? Voto sim, senhor presidente. Sim. Todos os presentes votaram, não houve voto de abstenção. Aprovado o projeto. Vamos à emenda. Tudo bem. Senhor presidente, só para esclarecer aos membros da comissão que essa emenda que fiz é apenas para garantir a publicidade, né, nas eleições dos vereadores, que o projeto não contemplava, então eu fiz a emenda para... Não, aprovado. Senhor presidente, só para esclarecer. Podia esclarecer, senador Eunício. Senhor presidente. Votação à emenda. Senhor presidente, para esclarecimento, senhor presidente. Senhor presidente. Senador Senhor Excelência está com a palavra. Estou com a palavra, senhor presidente? Senhor presidente, o esclarecimento que eu peço ao nobre relator é como nós vamos fazer com que rádio e televisão tenha
um horário de televisão específico para cada distrito em cada capital. Quer dizer, uma cidade como São Paulo, não sei lá quantos, devem ter mais ou menos 60 vereadores, 70 vereadores. 55. Quanto? 55. 55 regiões, distritos. Como é que a televisão vai poder fazer uma grade para atender 55 regiões? Pelo partido. Pelo partido. Pelo partido. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo como é isso ser viável, porque o partido Como vai ter que operacionalizar? priorizar um ou dois, e com isso vai criar uma situação de priorização de alguns candidatos diante do partido e que vai criar uma verdadeira ruptura, porque nem todos vão se sentir atingidos. Você tem 55 distritos, você tem 55 candidatos a titular, 55 candidatos a suplente. Não, senador. Em cada partido. O partido vai definir que cada distrito vai ter o mesmo tempo igual. O tempo do partido vai para o distrito. Em tempo igual. Mas não tem como a televisão ser segmentada em distrito. Não é Isso distrito. impossível. Dos candidatos. Não, mas o candidato ele não é em toda a sua inteireza. Não existe televisão de distrito, a televisão é estadual, é nacional, inclusive. Exato. Então, quer dizer, você vai priorizar A em detrimento de B. Não. Tá certo? Lógico. Não tem como. É dividido proporcionalmente ao número de distrito, não está determinado. Não tem como porque você não partido. sabe quantos distritos vai ter em cada Para ver município. depois. Mas, presidente, eu sinceramente, pensando na vida partidária, esse ponto aí eu ficaria com o projeto original. Porque eu não vejo como Vai excluir os o senador de partidos poderem publicidade. responder como os presidentes de partidos, sejam eles nos municípios e no Estado, poder responder essa demanda, aonde ele terá que priorizar algumas candidaturas e não terá como atender a todos os 55, como é feito hoje. Existe uma paridade quando nós disputamos as eleições de deputado estadual e deputado federal. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, tendo em vista, eu tenho um compromisso agora às 14 Pela horas. ordem, o senador Benedito Fora da casa, Lira. eu queria, mando para Excelência chamar o voto favorável à emenda. Só um minuto seguinte. Se a gente retirar o direito do vereador de ter publicidade, aí sim, aí essa matéria pode ser inconstitucional, porque é garantido a eles hoje o direito. Eu acho que O tempo de rádio e televisão não é norma constitucional. Nós temos uma matéria em votação. É lei ordinária. Nós temos Senhor que... presidente, o que uma rege matéria em o tempo de votação. televisão é lei ordinária. E vamos cumprir o regimento. Vamos votar a emenda, então, presidente. É nominal, vamos votar a emenda. Em votação a emenda. Como vota a senadora Gleisi Hoffmann? Com o relator, senhor presidente. Com O relator. o voto de Vossa Excelência é sim ou não? Com o relator, sim. Sim, é com o relator, senhor presidente. Zé Pimentel, como vota? Ausente. Humberto Costa, como vota? Voto com a emenda. Vota sim, então. Obrigado, Sim. Beto. Benedito Lira. Declarou o voto, sim. Votou sim já. Sim. Votou sim. Consignou o voto aí. Ciro Nogueira, por que está aqui? Ele não está presente. Aqui. Aqui. É? Eunice Oliveira. Sim, senhor presidente. Sou autor da emenda. Edson Lobão. Romero Jucá. Simone Tebet. Sim, senhor presidente. Zé Agripino. Sim. Ronaldo Caiado. Não, senhor presidente. José Serra. Sim, senhor presidente. Antônio Anastasia. Antônio Carlos Valadares. Sim. Roberto Rocha. Sim, senhor presidente. Álvaro Dias. Voto sim. José Medeiros. Sim. Blairo Maggi. Voto sim. Matéria foi aprovada.
Proclamação do resultado. Aprovado o projeto e a emenda número 1 CCJ, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.